Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de IRC. Fiscalidade, vamos falar sobre encargos não dedutíveis. Vamos fazer um exemplo prático onde constam 4 tipos de encargos não dedutíveis. E vamos também aproveitar e fazer a referência à declaração de IRC modelo 22 e como é que se preencheria a declaração modelo 22, os campos adequados relativamente aos exemplos. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Sou o formador de vários dos cursos ministrados na Certform e para conhecer os cursos da Certform Escola de Formação Prática, pode consultar o site certform.pt, onde vai encontrar os cursos ministrados na forma e-learning e os cursos ministrados na forma live streaming. De uma forma ou de outra, os cursos da Certform Escola de Formação Prática podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Ora, o que é um encargo não dedutível? Para efeitos fiscais e no que diz respeito ao IRC, um encargo não dedutível é um gasto, uma despesa que, embora a empresa tenha registado na sua contabilidade, na classe 6, a classe dos gastos, e dessa forma está refletido no resultado contabilístico da empresa, porque sabemos que o resultado contabilístico são os rendimentos menos os gastos. Ora, se eu contabilizo um gasto, isso vai provocar uma diminuição do resultado contabilístico da empresa. Só que esse encargo não dedutível não vai ser aceite fiscalmente para efeitos de determinação do lucro tributável em sede de IRC. E em Portugal, a legislação, nomeadamente o artigo 23A do Código do IRC, estabelece um amplo conjunto de encargos que não são aceitos para efeitos fiscais. E, portanto, nesta apresentação, vamos abordar 4 dos 3. Vamos falar em despesas não documentadas, em encargos não devidamente documentados, em encargos evidenciados em documentos emitidos por sujeitos passivos com NIF inexistente ou inválido, ou por sujeitos passivos cessados oficiosamente, e vamos também exemplificar multas, mas são vários outros os encargos não dedutíveis para efeitos fiscais, conforme é ministrado nos cursos de fiscalidade, muito concretamente no curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada e no curso de gestão fiscal. O nosso caso prático baseia-se numa empresa que contabilizou ao longo do ano N um conjunto de encargos, 4 dos quais não são fiscalmente dedutíveis. E a primeira situação da empresa comercial Exemplo Limitada trata que a empresa recebeu uma coima no valor de 1.500 euros por atraso na entrega da declaração periódica do IVA. Este valor foi pago e contabilizado como um gasto. Ora, precisamente, tudo o que diz respeito a multas, coimas e demais encargos, incluindo juros compensatórios, moratórios pela prática de infrações, conforme o artigo 23A, número 1, a linha E do Código do IRC, não é fiscalmente aceito. A empresa contabilizou esta quantia e fê-lo debitando uma conta de gastos e creditando a respectiva conta de depósitos bancários porque pagou o valor da multa. No âmbito da contabilidade, ao contabilizar como um gasto esta multa, o resultado na perspectiva contabilística é menor. E, portanto, virtualmente poderia-se pensar que vamos pagar menos imposto, porque sendo o resultado contabilístico menor, mas na verdade
Este, em concreto, as multas, este gasto, não é fiscalmente aceito. Então, de uma forma extra-contabilística, através do apuramento do lucro tributável e da passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, e fazemo-lo na declaração modelo 22, no quadro 7, vai ser um ajustamento fiscal a crescer, para anular o impacto da dedução na contabilidade. Em termos fiscais, vamos acrescê-lo. E muito concretamente, as multas vão ser acrescidas no campo 728 da declaração modelo 22 e as multas não estão sujeitas a tributações autónomas. A implicação fiscal é termos de acrescer. Ora, no portal das finanças, declaração modelo 22, temos o quadro 07, onde vamos fazer este conjunto de correções e no quadro 07 temos aqui o âmbito de correções a crescer e o âmbito de correções a deduzir. Esta, claro está, é uma correção a crescer. E temos então as multas no campo 728, onde a empresa terá de acrescer 1.500 euros, aumentando assim o seu lucro tributável para efeitos, obviamente, de imposto. Portanto, é a correção a fazer. Não é fiscalmente aceito, tem de acrescer, é um ajustamento fiscal a acrescer no quadro 7 da declaração modelo 22. A segunda situação é uma despesa não documentada. Ou seja, foi efetuado um levantamento em numerário de 2.000 euros da conta bancária da empresa. Não existe qualquer documento que justifique a aplicação deste valor, dinheiro que sai das contas da empresa e não há nenhum documento que justifique, nenhuma fatura, nenhum documento, nem se conhece o seu destinatário ou finalidade e, portanto, isto é de grande gravidade em termos agora das implicações fiscais. O contabilista teve de registar esta diferença nas contas como outros gastos. Aqui no código de contas, a classe 6 é a classe onde são registados os gastos e de uma forma muito residual estas situações iriam para outros gastos e outros não especificados, portanto é uma situação que leva a que a demonstração dos resultados da empresa incorpore esta quantia, provoque uma diminuição do resultado contabilístico da empresa, mas isto vai ter penalizações, porque não é fiscalmente aceito. E então, as despesas não documentadas têm duas penalizações. A primeira penalização é desde já na declaração modelo 22, vamos ter que em despesas não documentadas, com base no artigo 23A, número 1, a linha B, e aqui o campo 716, vamos ter de acrescer pelo valor de 2.000 euros. Portanto, o nosso lucro tributável continua a aumentar, agora tem aqui um aumento de 2.000 euros. Mas não é só isto, porque tratando-se de uma despesa não documentada, não há qualquer documento que comprove, nem se consegue determinar o destinatário das quantias, vai haver uma tributação autónoma. E, regra geral, conforme o artigo 88 do Código do IRC, a tributação autónoma é de 50%. E então, para efeitos de tributação autónoma, temos de nos dirigir ao quadro número 13 da Declaração Modelo 22, Tributações Autónomas. Temos de declarar aqui as despesas não documentadas. No campo 438, coloca-se o valor da despesa não documentada, 2.000 euros, e depois vamos ter de pagar 50% sobre este valor, em termos de tributações autónomas, que este quadro 13 serviu para declarar o montante da despesa, mas o valor que vai ser pago, 50% do valor da despesa,
irá para o quadro 10 no cálculo do imposto, no campo 365, onde constam o valor das tributações autónomas. Eu sei que, pelo menos se tiver apenas esta situação, vou pagar ali 1.000 euros. Pode ser que venha a ter mais tributações autónomas noutras situações, mas esta já envolve colocar ali no campo 365 o valor de 1.000 euros, 50% da despesa não documentada. Uma terceira situação é um encargo não devidamente documentado que esta empresa tem. A empresa possui uma fatura de 500 euros referente à aquisição de material informático com duas irregularidades formais. Não consta a data em que os bens foram adquiridos, violando assim o requisito da alínea E do número 4 do artigo 23. Portanto, na verdade existe uma fatura, existe um documento, mas o encargo não é não devidamente documentado porque o documento incorre em irregularidades. Uma outra irregularidade é que omite a quantidade dos bens adquiridos, apenas mencionando genericamente material informático, sem especificar quantidades. E aqui viola a alínea C do número 4 do artigo 23. O artigo 23, número 4, estabelece o elenco de requisitos que os documentos, a fatura, têm de conter para que a despesa ou o encargo seja aceite. E nesse sentido, a fatura contém o NIF e o nome correto, identifica claramente o fornecedor e o valor da contraprestação, o material foi efetivamente recebido e pago, mas o documento incorre em duas situações que contrariam aquilo que seria os requisitos completos de um documento para que fosse fiscalmente aceite. Trata-se assim de um encargo não dedutível. E, portanto, este valor de 500 euros vamos ter de o acrescer no quadro 7. Ou seja, voltando ao quadro 7, e temos no quadro 7, mesmo após as despesas não documentadas, temos encargos não devidamente documentados. E aqui vamos ter de acrescer a quantia de 500 euros. Agora, efetivamente, a gravidade desta situação é menor do que as despesas não documentadas, porque os encargos não devidamente documentados não são alvo de tributação autónoma e, consequentemente, a implicação fiscal é um ajustamento fiscal a crescer e é isto que temos de fazer. Ou seja, o critério decisivo para diferenciar ambas as categorias, ou seja, se é uma despesa não documentada ou se é um encargo não devidamente documentado, é o fator destino do pagamento dos bens ou das prestações de serviço adquiridos. Nas situações de encargos não devidamente documentados, conhece o destinatário, que é o caso em concreto, apesar destas operações carecerem da devida documentação ou da documentação não cumprir todos os requisitos formais que o artigo 23 do Código do IRC, nomeadamente no seu número 4, estabelece e, portanto, não estando os requisitos do número 4 devidamente salvaguardados, trata-se de um encargo não devidamente documentado. Ou seja, em termos comparativos, por definição, uma despesa não documentada é uma despesa sem qualquer suporte documental em que não se conhece o destino dos gastos nem os destinatários. O encargo não devidamente documentado, despesa com algum suporte documental, mas não cumpre os requisitos legais do artigo 23, nomeadamente os seus números 3, 4 e 6. O suporte documental de uma despesa não documentada é inexistente. O suporte documental de um encargo não devidamente documentado, ele existe, mas é incompleto, tem deficiências. O conhecimento do destinatário não é conhecido numa despesa não documentada, enquanto que é conhecido num encargo não devidamente documentado. Portanto, a despesa não documentada acresce no campo 716, o encargo não devidamente documentado acresce no campo 731,
Mas a despesa não documentada vai ter tributação autónoma de 50%, podendo mesmo a tributação autónoma alcançar os 70% no caso de sujeitos passivos isentos ou sem atividade comercial, industrial ou agrícola, em que passa de 50 para 70. Não esquecer também que em empresas que tenham prejuízos fiscais, regra geral, há um agravamento de 10 pontos percentuais nas tributações autónomas. A última situação que nos aparece no nosso exercício é o seguinte, a situação número 4. A empresa contabilizou uma fatura de 1.200 euros referente a serviços de consultoria jurídica. A fatura contém todos os elementos formais que são exigidos no artigo 23, número 4 do Código do IRC. Porém, ao verificar o número de identificação fiscal do prestador de serviços no Portal das Finanças, confirmou-se que o mesmo foi cessado oficiosamente pela AT 8 meses antes da emissão da fatura. E, portanto, isto é uma situação de um encargo não dedutível também para efeitos fiscais. Mas é uma situação onde existe um campo específico, que é o campo 726 do quadro 7 da Declaração Modelo 22. Os encargos com NIF inexistente ou inválido, portanto, despesas com documentos emitidos por sujeitos passivos com NIF inexistente ou inválido, ou cessados oficiosamente. Na verdade, o suporte documental existe, mas o documento tem um número de identificação fiscal inválido, portanto, conhece o destinatário, mas o NIF é inválido. E, portanto, a consequência disto é acrescer no campo 726 da Declaração Modelo 22 e não está sujeito a uma tributação autónoma. E, portanto, a consequência fiscal é o valor de 1.200 euros vai ter de ser acrescido no campo 726 da Declaração Modelo 22, o campo dos encargos evidenciados em documentos emitidos por sujeitos passivos com número de identificação fiscal inexistente ou inválido, ou por sujeitos passivos cessados oficiosamente, e, portanto, a empresa que começou por contabilizar este encargo como um gasto do período, e assim diminuiu o resultado contabilístico, agora vai ter que anular esse impacto contabilístico acrescendo em termos fiscais. É isto que é um encargo fiscalmente não dedutível. Ele foi registado na contabilidade, aqui em Portugal, na chamada classe 6 dos gastos. Ao ser contabilizado na contabilidade, provoca diminuição do resultado contabilístico. Os gastos, obviamente, deduzem, os rendimentos aumentam e, não sendo fiscalmente aceite, é preciso um ajustamento fiscal a crescer. Ou seja, em termos práticos, os encargos não dedutíveis significam que a empresa, apesar de incorrer efetivamente nesses mesmos gastos, não pode utilizá-los para reduzir a sua matéria coletável em sede de IRC, o que resulta num imposto a pagar superior ao que seria calculado apenas com base no resultado contabilístico e daí depois a taxa efetiva do IRC ser superior à taxa que consta, à taxa nominal que consta do código do IRC.